Caríssimos, como estão? Vamos agora ver o menu Perguntas Interativas. É este que está aqui e, em relação a este menu, vamos, se calhar, experimentar um de cada para vermos como é que se comporta. Primeiro, a hipótese que eu tenho é escolha única. Vamos então. Ele aparece desta forma. O menu do lado direito aparece. E é aqui que eu vou escrever a pergunta e as hipóteses de resposta. Embora que neste caso só uma é que pode estar certa. Portanto, aqui vou escrever a pergunta. Eu vou fazer assim um modo genérico para eh, não perder muito tempo. Pergunta, e agora aqui vou escrever certa, era a resposta certa, e aqui vou escrever errada, assim uma forma genérica, para não estarmos aqui a inventar perguntas ao acaso. Duas respostas, uma certa, duas erradas, embora que eu ainda posso acrescentar, está aqui, adicionar, e agora posso fazer uma errada, uma errada 3, não é? Uma resposta errada número 3. E posso continuar. A ordem com que isto aparece está aqui definido como sendo aleatória, portanto, automaticamente o programa gera automaticamente as respostas, a ordem das respostas gera automaticamente. Depois ainda tenho aqui a hipótese das ações. As ações é o que é que acontece quando o aluno responde. Temos duas soluções. Ele após a resposta, ao responder, podemos lhe dar uma determinada ação. Se for o caso, que ele por norma, também tem um som. Portanto, se eu ao responder, se eu quiser fazer aqui uma determinada ação, eu posso lhe dar aqui uma ação. Sejam estas que estão aqui, abrir uma janela, reproduzir um som, ir para a página, ou então, por exemplo, um determinado efeito. Posso lhe dar aqui um efeito só para ele quando responder, não é? Não vou fazer agora, mas vocês podem fazer. Ainda tenho a possibilidade, de acordo com o resultado, assim dá uma ação. Ou seja, posso lhe dizer que quando adicionar a resposta correta, dá-lhe para aqui uns confetes, por exemplo, salvar, e agora, quando de responder de uma forma errada, dá também aqui uns efeitos, mas, por exemplo, deste aqui de um desacordo e faço salvar. Portanto, estas são as várias possibilidades. Ainda tenho aqui uma outra, que é em termos do design, ou seja, tenho aqui várias formas de compor. Posso optar por um horizontal e ele ajusta automaticamente, se calhar aqui assim, para um horizontal teria que abrir aqui mais a nossa questão, para ela poder caber, não é? Mas a qualquer momento o menu fechou, mas a qualquer momento vocês podem ir ao botão editar e voltar outra vez. Vamos outra vez ao design. Vou ficar outra vez com o na vertical e depois ainda posso escolher aqui o estilo. Posso, por exemplo, ter aqui um estilo mais escuro, não é? Ou um estilo claro. Portanto, estas são as várias possibilidades que tenho deste tipo de questão. Vou só testar. Vou clicar aqui em testar, só para vermos. Pergunta, ele meteu a ordem. Repara bem que aqui a ordem alterou. Se eu responder errada, está aqui o clique e depois está o tal efeitozinho, mas reparem que o clique apareceu. Portanto, se eu responder e mostra-me a resposta certa. Vou outra vez só testar agora com a resposta certa. Dá um outro clique, não é? Dá um outro som. E neste caso, como escolhemos os confetes, aparece os confetes. Portanto, aqui agora é ao gosto dos colegas. Podem usar desta forma e podem usar se querem ou não com estas ações escolhidas ou não. No caso aqui, no meu caso, conforme também o tipo de idade dos alunos, do primeiro ciclo e do segundo ciclo, se calhar acham isto interessante. Para outro nível etário dos alunos, se calhar torna-se um bocadinho cansativo. Até porque depois isto aparece sempre, cada pergunta, não é? Podíamos usar isto, era usar como, por exemplo, como no final, quando ele responder a tudo. Eu agora vou só mostrar-vos como é que se apaga. Portanto, neste caso aqui vamos ali aplicar efeito. Vou clicar ali e vou eliminar e ele ficou. Retiramos aquele efeito e aqui é a mesma coisa. Vou eliminar e também vou aqui eliminar este desacordo. Eu não, há bocado não mexi, mas podem ainda, se quiserem, ativar
o temporizador dos minutos, escolherem aqui quantos minutos ou minutos e segundos que os vossos alunos terão para responder àquela questão, aparece logo ali. É também uma possibilidade que vocês podem ter. E também podem, se assim o desejarem, clicarem aqui e dar uma mensagem quando o acerto está certo ou quando há erro, quando está errada. Portanto, também podem dizer aqui assim, podem escrever, mas embora que isto também é opcional, mas também podem acrescentar. Vamos a outra pergunta. Já agora, isto aqui assim, isto é possível também, agora até vou meter aqui conforme o tipo de questão. Podem meter uma questão em cada slide, em cada página, ou podem preferir meter mais que uma. Se eu fizer aqui um múltiplo, quero acrescentar aqui mais uma, posso fazer e clicar aqui e optar por fazer mais que uma pergunta no mesmo slide. É convosco. Vou adicionar uma nova página, outra vez uma página em branco e vamos percorrendo o nosso menu nas perguntas interativas e agora se calhar vamos perder menos tempo porque o essencial já foi dito porque as opções são as mesmas. Múltipla escolha significa que existem mais, ou pode haver mais que uma resposta certa. Vou também fazer a mesma coisa aqui no editar e vou então escrever aqui pergunta, e neste caso é pergunta 2 e aqui a certa e outra certa, duas certas, certa A, a certa A, por exemplo, e a certa B. E depois aqui uma errada e adicionar mais uma, outra errada, por exemplo. Não é? Era a possibilidade. Agora aqui nas ações, já não vamos perder muito mais tempo com isto, porque os menus são os mesmos, não é? O design é a mesma história, portanto eu posso fazer aquilo que há bocadinho vos estava a dizer. Após a resposta, faço só isto. Após a resposta, ao responder, se não houver de acordo com o resultado, após a resposta dá um determinado som, não é? É o que acontece. Vou só testar agora, porque há bocado não vimos. Vamos só testar agora. Vamos clicar aqui também no pré-visualizar na segunda pergunta e vamos fazer então aqui esta certa e esta certa. E agora faço aqui o enviar. Ele dá-me a dizer que aquelas duas estão certas, não é? Muito bem, pronto. Segunda está feito, adicionar mais uma em branco e vamos então para o verdadeiro ou falso. Também não vamos perder muito mais tempo com isto. O verdadeiro ou falso, um grande segredo, é a mesma história, só que tem duas hipóteses, um verdadeiro ou falso, logicamente. Portanto, vamos só, se calhar, avançar. Adicionar. E agora vou então para a seleção de imagens. Aqui a seleção de imagem, já estão a ver o que é que a pergunta é dada por uma imagem. Vamos fazer a pergunta. Se calhar temos que percorrer aqui mais alguma coisa. Imaginem animais terrestres, por exemplo. Deixa-me lá só meter aqui o A. E agora clicamos aqui e vamos substituir aquela imagem pelo animal que queremos. Vamos escolher aqui já aqui está um. Este é sempre bom. Já fez. Vamos para o segundo. Aqui a mesma coisa. Vamos então escolher aqui este. Já está. E agora vamos para aqui o segundo e vamos escolher uma coisa diferente, não é? Vamos escolher então aqui um peixinho. A ver se está para aqui algum peixe. Oh, aqui já está um. A resposta. O resto. Neste caso, o que está certo são estas duas. O terceiro não está certo. E em termos de ações e o design é a mesma história, portanto não vale a pena estarmos a voltar lá ao mesmo, não é? Vamos então para a próxima. Vamos aqui adicionar outra vez outra página em branco. A seguir tenho ordenar. Ordenação de qualquer coisa, não é? Ele mete por ordem, seja aquela que nós desejarmos. Então vamos escrever aqui o que queremos. Ordena por ordem crescente. E aqui se calhar vamos meter uma coisa fácil, pelo menos para nós. Ok, esta, não é? Está feito.
O resto também é igual. A única coisa que já agora vamos ver, que é aqui o pré-visualizar, para nós vermos como é que isto fica. Portanto, ele ordena aqui, não está pela ordem crescente, há aqui algumas coisas que temos que alterar. E então agora vou meter aqui esta, portanto o Luno que faz é arrasta para o sítio, faz um clique e arrasta, portanto esta é a forma de manipulação. E depois aqui já tem um botão enviar por ordem, ordena por ordem crescente, e agora faço a ordem, 3 agora vamos até fazer assim, e enviar, ele dá o que está certo e o que está mal. Vamos outra vez fazer aqui, adicionar uma nova. Para cá está, preenchimento de lacunas ou de espaços. O que temos que fazer é escrever um texto, que é escrito aqui. Portanto, aqui agora se calhar este vamos apagá-lo. Vamos escrever o nosso texto. Este será o nosso texto. Os animais são seres vivos que precisam de alimento, água e abrigo para viver. E agora vamos escolher quais são as palavras que vamos esconder. Os animais são seres vivos. Vamos esconder aqui a palavra vivos. Selecionamos a palavra. E aqui vamos clicar cá em cima na mais resposta. Automaticamente os vivos passaram cá para baixo. Que precisam de, vamos esconder aqui também o alimento. Alimento, resposta, também está. E agora para viver. Vamos esconder também a palavra viver. Cá está. Está feito, isto não tem mais nada. Em termos do editar, é só ao responder faz um clique, resposta correta. Podemos então fazermos aqui as várias hipóteses que nós já tínhamos visto no outro. Não tem grande segredo. Vamos só então clicar aqui no pré-visualizar para verem como é que se processa em termos do aluno. Os animais são seres vivos, portanto clicamos nos vivos e colocamos cá. Reparem bem que a próxima palavra, ele seleciona com uma outra cor. Precisam de alimento e a última. Pronto, e o enviar, ele dá o exercício como completo. E, basicamente, em termos de lacunas, de preenchimento de espaços, é só isso. Continuando a percorrer o nosso menu, a resposta curta, escrevermos uma pergunta e depois iremos colocar a respectiva resposta curta com uma ou duas palavras, não mais que isso. Vamos então fazer aqui uma pergunta, uma coisa simples. Temos que também ver com a questão da resposta. Por exemplo, esta. E aqui agora temos que meter então, vamos outra vez aqui editar, agora temos de meter as respostas que estão corretas. E aqui é que temos de ter algum cuidado. O aluno, temos que ver quais são as alternativas que o aluno irá responder. E todas elas têm que estar aqui contempladas. Então pode responder assim, não é? Peço desculpa, assim, não é? Ou assim. Portanto, terei que também colocar as duas respostas. E se houver ainda mais, teria que colocá-las todas aqui. Só ver. Vou escrever o tal 10, enviar. O que é que aconteceu? O 10 que eu tinha ali escrito, não é? Aqui a resposta tem que ser exatamente igual. E o 10 que eu tinha ali escrito não está escrito em letra maiúscula. Editar. Parem bem, está ali 10 em letra minúscula. Portanto, eu tenho que meter aqui o 10, assim, ou então aceitar variações. Portanto, estas como estão aqui, não é? Que eu possa escrever alguma coisa deste tipo. Portanto, se eu fizer assim, aceitar variações, ele assim já aceita. Vamos só então eliminar esta, só para vermos. Testar outra vez. E agora vamos meter o 10 maiúsculo. E agora já aceitou. Portanto, também temos de ter aquela preocupação. Para esta também não há mais nada a dizer. Vamos adicionar uma nova, outra vez, e vamos continuando a percorrer o nosso menu. E por coincidência, realmente já estamos na última, porque estas aqui embaixo já não podemos fazer, porque tem a coroa, pertence à parte paga, portanto à realeza, e nesse caso não iremos testar. Vamos então aos pontos de decisão. Como é que esta funciona?
É muito simples, é nós termos aqui vários caminhos a seguir. Dá a hipótese ao aluno de seguir por vários caminhos. E esta hipótese, e é desta forma que se pode fazer. Vou fazer aqui uma maneira assim meio minimalista, uma coisa rápida. Vou fazer aqui de um modo rápido, só para os colegas conseguirem perceber. Eu vou meter aqui, por exemplo, vamos então apagar isto e vamos dizer que caminho queres seguir. E agora vamos dar a hipótese dele seguir por vários caminhos. E conforme o caminho, ele vai, por exemplo, escolher, por exemplo, imaginem, a opção A, e neste caso, no meu caso, vai para o início, mas podíamos ir para fazermos um jogo qualquer e viam para uma determinada parte do jogo. Aqui a opção B, eu vou fazer aqui de uma maneira mais rápida, vou dizer que vai acabar simplesmente e fica o problema resolvido. Mas reparem bem que isto ainda podemos fazer 3 caminhos, 4, portanto é possível fazer aqui adicionar. Aqui ainda podemos fazer isto por imagens, podemos adicionar isto por imagens ou por ícones, assim o desejarem. Há aqui várias possibilidades de fazer isto. Vou agora então dar a ordem. Quando se vai a opção A para o início, agora tenho que ir dizer onde é que ele vai. Não vai para a próxima página, não é? É, poderá ir, mas não é isso que queremos. Neste caso vai para a primeira página e ele vai fazer. No nosso exemplo, irá aqui para a primeira página. Vou aqui salvar. E na outra hipótese, não vou adicionar nenhuma página. Fica por ali, mas vou se calhar dar-lhe ali um efeito a dizer que se calhar fiquei com o coração partido porque ele não quer continuar ou não quer fazer outra vez. Imaginem que isto é um exemplo puramente só para nós vermos como é que isto realmente funciona. Vou então agora aqui fazer a pré-visualização para que os colegas possam verificar in loco, ver para crer, como São Tomé. Ora, se ele clicar na opção A, o que é que vai acontecer? Faço um clique e ele vai para a pergunta, para aquelas perguntas que nós tínhamos visto logo inicialmente que tínhamos feito. Se eu clicar aqui na opção B e para o fim, pronto, aparece aquela paginazinha dos corações partidos. Portanto, basicamente é assim que isto funciona. E, por outras palavras, em termos das várias hipóteses, é estas que temos. Ainda podemos agora, se calhar, é configuração de perguntas. Isto é comum a todas. Como é que quer que isto se processa, embora que há ali uma parte que eu também não consigo fazer. Para já, eles verão os resultados das perguntas? Não aparecerão ou então apenas os seus resultados. Ou então aqui as perguntas são repetidas, não se repetirão ou então até acertar. Portanto, significa que o aluno poderá ali continuamente continuar a pesquisar. Ainda tem aqui também uma hipótese, já agora que estamos aqui também vos vou dizer, que é esta questão aqui dos bancos de perguntas. Está do lado esquerdo não consigo fazer, por IA acho que consigo. Não, não consigo, é só ele já tem aqui perguntas por IA, porque é mais fácil nós irmos a uma outra plataforma e, e gerarmos aqui as perguntas. E a outra que lá estava também, que é uma folha de cálculo, podemos ter ali uma folha de cálculo com as várias perguntas, e há também determinadas inteligências artificiais que também criam banco de perguntas e que os possam transportar para uma folha de cálculo e aqui podemos ir buscá-las. Portanto, basicamente é isto. E nesta questão deste menu, perguntas interativas, vamos ficar por aqui. Um bom trabalho a todos.